Gente, vamos nos aproximar, ficar sentado aqui, pelo menos nessa e nessas cadeiras, por favor. Então, o pessoal que está lá na ponta, vem para cá. Tava nada? Nossa, mas eu vou te falar. Ficar aqui sozinha com Eva, com 3 crianças e um bebê, meu amigo, passando pela prova, dando glória a Deus. Deixa o pessoal chegar. Obrigada, filha. Amém, gente. Estava falando que vim dirigindo, né? Eva veio chorando, 20 minutos chorando, golfou da vida inteiro. Aí até que eu falei, liga os 3 palavrinhas. Aí deu estalo. Ligou os 3 palavrinhas, a menina ficou quieta. Mas amém, chegamos bem. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Levante sua voz, comece a agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, por essa manhã. Agradeça ao Senhor pela vida, agradeça a Deus porque você tem acesso à palavra, às escrituras, algo que era tão raro, tão difícil há alguns anos atrás. Então agradeça ao Senhor. Levante sua voz, querido. Você está diante de Deus, você está diante do teu Pai, você está diante do Criador. Pai, obrigada, Senhor, porque Teu Espírito Santo está aqui neste lugar, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és real, Senhor. A gente canta isso, Tu és real, mais que o ar que eu respiro, e Você é real. Te agradecemos, Pai, porque podemos nos relacionar com uma pessoa que é a pessoa de Cristo. Podemos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Podemos nos relacionar com Deus, que é Pai, que se revela como Pai. Então, Senhor, nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós temos um relacionamento com uma trindade que fala conosco, que age, que intercede por nós, que nos guia, que a voz dele nos acalma, que a voz dele nos dá direção. Senhor, obrigada, Senhor, porque você é real. Você é real, e o Cristo que é real, o Deus que é real, o Espírito que é real está aqui nessa manhã. Então, Pai, nós não queremos lidar com o dia de hoje como mais um dia, como uma normalidade. Pai, o dia de hoje, ele é sobrenatural. Estarmos aqui vivos, estarmos com saúde é sobrenatural. Vermos os Teus livramentos dia a dia para conosco é sobrenatural. Vermos uma criança sendo gerada no útero de uma mãe é sobrenatural. Senhor, te agradecemos, Pai, pela realidade de Jesus encarnado, vivendo entre nós através do Espírito Santo. Pai, te agradecemos, Pai, porque você está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada porque você não nos deixa. Você disse que não nos deixaria, que nunca nos abandonaria. Então, Senhor, obrigada, Senhor, pelo canal que está livre, que está acessível, para que estejamos diante de Ti. Obrigada, Deus, porque temos diante de nós céus abertos, porque temos uma porta aberta, para termos acesso à Tua presença, para termos acesso ao trono da graça, para termos acesso, Pai, a Deus. Obrigada, Senhor, porque não existe mais um pecado que gera em nós condenação eterna, morte eterna. Mas obrigada porque hoje temos o Espírito da vida, o Espírito de Cristo que clama Abba Pai, que clama Paizinho. Obrigada, Senhor, porque temos, Pai, esse relacionamento contigo. E te pedimos nessa manhã que esse relacionamento contigo seja mais estreitado. Te pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor traga a nós revelação do que é termos intimidade maior contigo, para que a Tua graça seja liberada sobre nós.
É isso que temos ouvido, Pai, sobre hábitos que atraem a graça de Deus, hábitos que atraem o favor do Senhor, um canal aonde algo que é maior da parte de Deus é liberado sobre nós, uma graça que é abundante, uma graça que é superabundante, uma graça que é graça sobre graça. E, Pai, que esse favor esteja nos guiando em cada momento, em cada decisão, ao sairmos de casa para irmos trabalhar, ao sairmos de casa para irmos para a escola, para a faculdade, para levarmos nossos filhos na escola, para virmos à igreja. Que estejamos, Pai, sensíveis, que estejamos, Pai, conscientes desse favor de Deus que está nos guiando a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Letícia, traz água para mim. Então, amados, estamos hoje na nossa terceira aula falando sobre meios ou hábitos que atraem a graça de Deus. Amém? E quem lembra daquilo que nós falamos semana passada? Qual foi o hábito que nós falamos na semana passada que atrai a glória de Deus? Oh, Jesus! Quem lembra? Nós falamos que existem 3 hábitos que atraem a glória de Deus: ouvir Deus, ser ouvido por Ele, e o ambiente da unidade da comunhão. Então, são 3 hábitos que atraem a graça de Deus. A primeira é ouvir Deus. E nós ouvimos Deus através da sua... Quem lembra que nós falamos sobre isso a aula passada? Sobre a palavra revelada, a palavra encarnada, a palavra escrita. Falamos sobre ler, estudar, meditar, a diferença entre essas coisas. Quem lembra disso? Que ler, né, deve ser um processo ali diário, que é como varrer o quintal, é algo que a gente está fazendo ali todo dia. A gente até tem um esforço, mas não é tanto esforço assim. Mas o estudar seria como se nós estivéssemos podando aquelas árvores, é como se nós estivéssemos tirando os bichos que tem ali naquele jardim. Então, esse é o estudar, demanda um pouco mais de esforço, de dedicação. E o meditar, que é você sentar na cadeira e apreciar aquele lugar limpo, arrumado, organizado. Quem lembra disso? Então, nós falamos sobre isso, falamos sobre o valor da palavra de Deus. Se você não esteve aqui na aula 1 e na aula 2, essas aulas estão sendo gravadas, ou a gente está sem internet hoje, né? Então não está sendo transmitida ao vivo, mas está sendo gravada. Então, todas as aulas, elas estão no canal do YouTube do Ministério Apostólico Corbã. Então, eu te aconselho a ouvir novamente sobre essas verdades. Amém, amados? Porque nós desejamos que a graça de Deus esteja liberada sobre nós, sim ou não? Desejamos que esse favor de Deus, que a misericórdia dele esteja sobre nós. Mas eu falei em uma das aulas que não é em qualquer lugar que a graça é liberada. Amém? E não é porque é de graça que não exige de nós esforço. Amém, amados? Então, vai ser necessário algum esforço, alguma dedicação, para que nós estejamos nesse lugar, nesse canal, aonde o favor de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Amém? Então, se você perdeu uma das aulas, você pode acessar através do canal lá do YouTube. Então, enfim, a aula da semana passada ela foi muito boa. Semana passada não, né? Semana retrasada, porque semana passada teve o acampamento. E eu te aconselho a ouvir. Amém? E a gente vai continuar falando sobre esses meios aonde a graça de Deus ela é liberada, ou hábitos que atraem a graça de Deus. Então, a leitura da palavra deve se tornar um hábito. Amém? Diga assim, a leitura da palavra. Amém, amados? A leitura da palavra, ela deve se tornar um hábito. E o outro ambiente, o outro hábito que a gente vai estar falando nessa manhã, que atrai a graça de Deus, é a oração. E talvez falar sobre oração seja chover no molhado.
Afinal de contas, todo mundo aqui ora, sim ou não? Todo mundo aqui ora. Não estou perguntando se você ora de forma rotineira ou se diariamente você separa um tempo para orar. Não é isso que eu estou falando ainda. Mas orar, todos nós oramos, sim ou não? E eu te pergunto a primeira coisa, por que você ora? Eita, gente, por que você ora? Porque é uma necessidade do Espírito orar. Por que que é uma necessidade do Espírito orar? Porque eu tenho mais comunhão com Deus. E quando eu tenho comunhão com Deus, o que que isso acontece? Deus fala com a gente. E o que que acontece depois que Ele fala com a gente? Amém, a gente ouve. E o que que acontece depois que a gente ouve? A gente consegue transmitir. Quando você se relaciona com Deus, você se torna mais parecido com Ele. Amém? É isso que acontece nesse processo. Nesse processo de estarmos diante de Deus, lendo a palavra, de estarmos diante de Deus, orando, aquilo que nós temos como consequência, como resultado, é sermos mais parecidos com Deus. Amém? Então, não adianta pedir para ser parecido com Deus se a gente não tem os hábitos que nos levam a sermos parecidos com Ele. Amém? Da mesma forma que não adianta pedir para ser forte se não se alimentar bem, não for para a academia malhar. Ok, gente? Não adianta pedir esse tipo de coisa. Existem coisas que nós temos que fazer. Amém? Então, não dá para pedir, Senhor, provê para mim o sustento. Não dá para pedir para Deus prover o sustento se eu não me movo a trabalhar. Amém? Se eu vivo comendo o pão da preguiça. Amém? Então, existem coisas que não dá para a gente pedir, que nós precisamos começar a viver, a fazer. Então, eu perguntei para você, por que você ora? E a irmã falou aqui que era por quê mesmo? Já me esqueci. Que é uma necessidade do Espírito, exatamente. E eu quero, gente, que vocês tentem, sempre quando a gente, eu tenho entendido isso, né? Que nós precisamos aplicar aquilo que nós temos entendido. E a gente aplica aquilo que a gente tem entendido através de coisas fazíveis. Ou seja, algo que eu vou fazer agora. Então, a oração me torna... Já esqueci de novo. É o que mesmo que tu falou? Necessidade do Espírito, isso. A oração é uma necessidade do meu espírito, amém. Mas o que que isso produz na minha vida? Produz que eu ouça a Deus, que eu fale com Deus, amém. Mas o que que isso vai gerar em mim? E eu disse, que você se torne o quê? Mais parecido com Ele. Então você vai se tornar, o que que é ser mais parecido com Deus? A gente pode aterrissar mais ainda. É ser misericordioso? É ser mais parecido com Deus? É ser mais manso? É ser parecido com Deus? É amar mais? É ter menos o nosso amor, que é um amor egoísta, e ter mais o amor dele, que é um amor sacrificial? Você acredita que tudo isso precisa ser aperfeiçoado na sua vida? Então, eu preciso estar no canal, no local aonde a graça dele é derramada, porque, irmãos, não tem como ser mais misericordioso, mais compassivo, mais amoroso, senão através dele. Porque da gente mesmo, Anderson está com a filha doente, está curado em nome de Jesus. Mas ele decidir vir para cá, ele está aqui ontem à noite com a esposa dele para liderar um ambiente de casais, foi por causa da graça de Deus. Que sustentou, é porque ele confia no Senhor, é porque ele sabe que enquanto ele está cuidando do reino de Deus, Deus está cuidando da casa dele, amém? É pela graça de Deus que eu estou aqui, que eu vim dirigindo com 3 crianças, e uma criança chorando, e Jesus guarda a gente, e é pela graça de Deus que a gente se move, amém? Agora, se é pela graça de Deus, eu preciso, é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, eu preciso decidir estar no local, gerar em mim um hábito, aonde essa graça vai ser derramada.
Amém, amados? Para que eu tenha, de fato, um compromisso eterno com Cristo. Porque o compromisso dele com você foi um compromisso de doar a vida. Foi um compromisso sacrificial. E nós queremos estar diante de Deus por meio da oração, muitas vezes apenas para pedir. Não é, gente? Não é? Se a gente for parar para observar, a maior parte do tempo, ou as vezes que nós mais oramos, foi para pedir. E tem algum problema com pedir? Com a súplica? Claro que não. Claro que não. A gente vai ver textos na Bíblia que nos dizem, e amém, que a gente está pedindo a Deus. Amém, amados? Amém. Então, não existe nenhum problema com relação a isso. Mas o movimento da nossa oração não deve ser movido pela ansiedade provocada por situações difíceis. Diga assim: eu não devo orar movido pela ansiedade provocada pelas situações difíceis. Amém, gente? Você entende isso? Eu acho que se você entender isso essa manhã, a chave da gente vira com relação à oração. E quando eu estava estudando, quando eu estava lendo sobre isso, eu falei assim: amém. A minha oração não deve ser movida pela ansiedade provocada por situações difíceis. É bem verdade que quando nós estamos ansiosos por causa de dificuldades que temos vivido, nós pedimos socorro a Deus. Amém? E amém por isso. Mas o centro da minha oração não deve ser esse. Amém? E eu coloquei aqui: nosso pedir, orar e suplicar não se origina em nosso vazio, mas em sua plenitude. Irmãos, isso também muda a chave. O nosso pedir, o nosso orar, o nosso suplicar, não é porque eu estou vazio, mas é porque Ele é cheio. É porque Ele é pleno. Então, eu vou buscá-lo porque Ele tem todo socorro, toda solução. Ele tem a resposta. Amém? Porque isso muda completamente. Se eu vou orar por causa do vazio, eu só me lamento. Eu nem consigo ouvir Deus. Eu nem consigo ter resposta da parte dele, porque eu estou tão envolvida comigo mesmo, no meu próprio egoísmo. Sabe, você orar por causa do teu egoísmo? É isso que a gente faz. A gente ora, eu não quero generalizar, mas muitos de nós fazemos isso. Nós oramos baseados no nosso egoísmo. Naquilo que a gente necessita, naquilo que a gente precisa, na angústia que há na nossa alma. Neise, mas tem algum problema com isso? Não, não tem, mas o fundamento não é esse. O fundamento é porque Ele é pleno. E quando você vai a Deus, amém? Porque quando você ora, você é ouvido por Deus. Falamos semana passada que Deus é aquele que fala através da sua palavra, amém? Mas a sua oração, ela deve ser uma resposta àquele que falou com você, num relacionamento. Então, eu dou uma resposta ao Anderson, porque ele falou comigo, porque um relacionamento começou a ser gerado, porque uma proximidade começou a ser gerada. Eu comecei a ouvir alguém que não é igual a mim, mas que é alguém superior a mim. Amém, amados? Ele é o Criador, Ele é o grande, Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu o procuro, eu o encontro através da palavra. Ele fala comigo porque Ele é pleno da verdade. Amém? E como Ele fala comigo em oração, e como Ele fala comigo, a minha resposta em oração não é por causa de um vazio existencial, mas é uma resposta àquilo que Ele já falou. Amém? Gente, isso muda completamente a tua noção de oração. Isso muda completamente. Porque falar de oração pode ser uma... Sabe, uma coisa assim,
Você ouve sobre oração, ai, que assunto chato. Eu já fui ouvir aulas de oração e que eu saí, nossa, mas foi muito chato. E a ideia que às vezes a gente tem de oração é que é um lugar muito chato. Por quê? Quem gosta de se relacionar com uma pessoa que toda vez que te aciona é para pedir alguma coisa? Ninguém. Porque a pessoa vem, já vem fulano de tal, vai pedir alguma coisa. Já vem. A pessoa vindo atrás de você, lá vem ele, vai pedir. Irmãos, eu lembro de uma moça que ela sempre chegava na casa da minha mãe, a gente era criança, na hora do almoço. Na hora que a campainha tocava, a gente falava, é fulano de tal. Pimba! Gente, que coisa, né? A pessoa é inconveniente. E eu quero dizer que você é inconveniente com Deus. Ô, Senhor. E por isso que é chato. É chato porque você é inconveniente com Deus. Porque eu sou inconveniente com Deus nesse relacionamento. Então a mulher chegava e, gente, era batata. Aí minha mãe mandava ela entrar. Eu ia receber no portão, do jeito que eu sou. Oi, fulana. É mesmo. Menina, estou numa correria para colocar filho na escola. Diga aí rapidinho. A minha mãe, oi, fulana, entra. Aí a mulher almoçava, aí a mulher ficava, amém. Cada um é de um jeito, né, gente? Amém. Mas, por que eu estou falando isso? Porque se torna inconveniente. Uma pessoa que só chega para você para demandar. E é isso, e por isso que o lugar da oração muitas vezes se torna chato. Porque a gente só entende orar como súplica, como pedir, mas não como um lugar de ação de graças. Não como um lugar de louvor. Entende? Por quê? Porque na maioria das vezes que nós acionamos Deus, é por causa da nossa ansiedade provocada por situações difíceis. Em nome de Jesus, essa é a chave que eu desejo que mude dentro de você hoje. De tudo que eu tenho para falar aqui hoje para você é: pare de procurar Deus por causa da sua ansiedade. Pare de procurar Deus por causa do seu vazio. Comece a procurar Deus porque Ele é pleno. Comece a procurar Deus em resposta a uma fala dEle através da sua palavra, queria uma Bíblia. Até essas Bíblias de hoje também, que parece até um caderno, né? Me dão uma Bíblia de verdade? Não, eu quero uma Bíblia moda antiga. Olha, aqui, essa daqui tem até capa. Não, a minha também tem capa, parece nem Bíblia. Aqui, ó, irmãos, é porque eu ia levantar minha Bíblia assim. Aí não. Então, o que eu estava falando? Hein? Isso. Em resposta àquilo que Ele te falou. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã, gente. Eu poderia terminar a aula de hoje aqui. A sua oração é em resposta àquilo que Ele já te disse. Mas sabe por que a oração é um lugar chato? Porque a gente não... O que Ele te disse? Aí a gente volta na aula anterior. Se você não esteve aqui, acesse a aula através do nosso canal no YouTube. Aproveita, curte o vídeo e compartilha. Sério mesmo, tá, gente? Curte e compartilha, que aí vai ser divulgado, né, Davi? Potente, né, Davi? Daqui a pouco a gente vai ter short. Nem sabia que existia short, soube há pouco tempo. Ter short no YouTube de Corban. O que você ficou com aquilo que eu falei até agora? Ok, você aterrizou bem aterrizado. Agora, o que fazer com a nossa inconveniência? Não é parar de pedir. Pedir tem o seu lugar. Isso. Fala, Carmen.
Isso. A oração é uma resposta àquilo que Ele já te disse através da palavra dEle. Amém? Então, eu entro no lugar de oração para responder, dialogar com Deus diante daquilo que Ele já me falou nas Escrituras. Amém, amados? E aí, eu não sei o que Deus já te falou nas Escrituras essa semana. Se Ele quis te trazer consolo, glória a Deus. Você vai começar a dialogar com Deus na sua oração, porque a oração é um lugar de falar com Deus. Amém? Então, oração é um lugar de falar com Deus, mas é além disso. É um lugar de darmos respostas diante daquilo que Ele já nos falou. Amém? Porque, de novo, orar é falar com Deus. Pô, que chato isso, hein? Gente, vamos lá, vamos, sabe? Chato demais ouvir isso numa aula, né? Eu acho muito chato. Mas é diferente de você dar respostas àquilo que Ele já te disse através da sua palavra. Estando diante dEle para falar com Ele, porque Ele é pleno. Amém? Não porque você tem um vazio. Não porque tua alma está angustiada. Por mais que a tua alma esteja angustiada, a gente vai diante dEle porque Ele é cheio. E aí eu começo a buscá-lo porque Ele é cheio. Eu esqueço da angústia da minha alma. É isso, é a gente parar de ser inconveniente. Amém, amados? É pararmos de sermos egoístas na nossa oração. Porque, como eu falei, esse relacionamento, esse lugar de oração vai continuar sendo muito chato se a gente só busca Deus, se a gente só tem um momento com Ele por causa das nossas demandas. Ninguém quer um relacionamento assim, nem Deus. Nem Deus. Amém, amados? A forma também da gente, essa visão, né, de que oração é um lugar chato. E às vezes a gente é até ensinado dessa forma, que oração é um lugar chato. Então a gente já vai para esse lugar com a certeza de que lá é um lugar chato. E aí realmente isso também ajuda a se tornar um lugar chato. Essa semana eu estava ouvindo um pastor na internet, é um cara assim até bem conhecido, né, no meio pentecostal, e ele estava falando sobre oração. E a colocação que ele fez é que existem coisas que são chatas, mas que devem ser feitas. E uma delas é a oração. Eu falei, caraca, pensa, a quantidade de pessoas que estão ouvindo, estão aprendendo dessa forma e vão levar, às vezes, essa convicção para um bom tempo na sua vida. Imagina como será a vida de oração dessa pessoa. Um martírio, né? Então, eu quero que você entenda, queridos, que Deus é um Deus relacional. Amém? E ser relacional, que fala de relacionamento, um dá troco para o outro. Amém? Então, isso que Anderson falou, por que existe essa ideia na cabeça, talvez, desse pastor, e ele ensine dessa forma? Porque a forma dele se relacionar com Deus é assim, é pedindo, é implorando, é murmurando, é isso aqui. Não dá, cara. Você entende isso? Que não dá. Não dá para ter, naturalmente, humanamente falando, imagina você casar com um homem que só reclama. Não aguento. Não aguento. Cara, o cara que é para proteger, que é para prover, que é para guardar, só reclama, meu amigo. Não, depois que casou, aguenta, meu filho. Não é, dá para terminar depois, não. Depois que casou, aguenta. Entendeu? É a vida. Então, você tem que escolher antes, né? Você escolhe antes. Que depois que casou, você aguenta. Aí você ora. Mas tu tem que orar em resposta àquilo que Deus está te falando. Aí, ó, caiu um exemplo, adoro o exemplo. Porque a mulher quer que o marido se converta, aí ela ora a Deus reclamando dele. Minha querida, não vai dar solução, não. Você tem que ouvir o que Deus está te dizendo, como você deve se comportar como uma mulher sábia, amém? Porque a Escritura é, em primeiro lugar, para você, não é para ele, não.
E aí você, ouvindo Deus, eu estou com essa situação aqui no meu casamento. Meu marido, ele não se posiciona, isso, aquilo, outro, isso está angustiando, mas você é pleno, você é completo, você tem a solução. Fala comigo. Deus vai falar com você o que você tem que melhorar. Através da sua palavra. Amém? Você vai para o local da oração em resposta àquilo que Deus já te disse na palavra. E é assim, irmãos, que a mulher sábia ganha o seu marido. Não é levando para Deus as angústias e as ansiedades do seu coração o tempo todo. Novamente, não que isso seja errado, mas o teu relacionamento ao falar com Deus não deve se basear nisso, mas se basear porque Ele é pleno. Falei isso 10 vezes. Se domingo que vem eu perguntar para você o que nós falamos nesse domingo, e você ficar quieto, meu irmão, porque oração é prática diária, amém? Então, se você diariamente praticar aquilo que eu estou ensinando, chega domingo que vem, tu está com a resposta na ponta da língua. Da mesma forma que se você viveu aquilo que nós ensinamos há 2 domingos atrás com relação à leitura da palavra, você também estaria com a resposta na ponta da língua. Sim ou não? Então, o que eu quero nessa manhã é gerar uma quebra de paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um modelo, é um padrão. Então, em nome de Jesus, no reino do Espírito, eu quero quebrar esse paradigma da oração, em nome de Jesus, no nosso coração. Pai, no nosso relacionamento contigo como igreja, no reino do Espírito, nós quebramos, nós anulamos, nós quebramos esse paradigma, esse modelo, esse padrão, de que o local da oração é um lugar chato. Pai, se tem se tornado chato é porque nós somos inconvenientes contigo, Senhor. É porque nós nos relacionamos contigo baseados no nosso vazio, baseados nas nossas aflições, baseados nas nossas angústias. Pai, em nome de Jesus, que o meu relacionamento com você, a partir dessa manhã, seja uma resposta diante daquilo que você já falou comigo. Que o meu relacionamento contigo, Pai, em oração, falando com Deus, é porque você é pleno, é porque você é cheio, é porque você é a fonte da minha alegria. Pai, em nome de Jesus, que esse padrão seja quebrado nessa manhã, em nome de Jesus. Então diga assim: orar é uma resposta à sua voz. Diga isso mais uma vez, internalizando lá para o teu espírito. Diga: orar é uma resposta à voz de Deus. Mais uma vez, diga: orar é uma resposta em quê? A voz de Deus. Amém? E juntamente com isso eu quero que você aterrize novamente o que Deus está falando com você. Amém, amados? Porque a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir as nossas orações. Irmãos, é uma pessoa, amém? É a pessoa de Deus, não no formato que a gente entende de pessoa, porque a Bíblia diz que existem corpos celestes e corpos terrestres, mas eu quero dizer que é uma pessoa, e Ele se inclina para ouvir a tua oração, amém? Então a oração, ela não começa com as nossas necessidades, mas com a sua generosidade, diga isso. A oração, eita, me arrepiei, não começa, Senhor, com as nossas necessidades, mas com a sua generosidade. Amém, amados? Quando você for tentado a orar baseado na tua necessidade, você vai voltar o seu olhar para a generosidade de Deus. Amém? A origem da oração está, em primeiro lugar, na adoração e não na petição. A origem da oração não está em primeiro lugar na petição, mas na adoração.
Então, quando os discípulos de Jesus disseram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus ensinou? Qual foi a oração que ele ensinou? Como é que ele começa a oração? Como é que ele começa a oração? Adorando. Adorando, irmão. Depois ele continua agradecendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não pediu nada, não. Ele agradeceu pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele pede, perdoa as nossas dívidas, assim como... Então ele te perdoa à medida que você perdoa. Amém? Não é só perdoa as nossas dívidas. Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Não, perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Então, ele te perdoa do jeito que você perdoa. Amém? Aí ele pede de novo. O que ele pede? Não nos deixe... Esqueci algum pedaço? Põe nós cada dia no dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. E não nos deixes. Aí ele pede. Mas faz o que, Senhor? Livra-nos do mal. E ele termina. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Amém, amados? É uma oração, não é uma reza. Eu estava aqui, porque a gente decora, né? Então, eu estava aqui, ó. Esqueci alguma coisa? Amém, amados? Ele deu glória a Deus. Falou, ensina a gente para orar. Ensina a gente a orar, Pai. Deus, Jesus. Ensina a gente a orar? Ensino. E ele ensinou como? Fazendo. Amém, amados? A gente ensina fazendo. Amém? Diga, eu ensino fazendo. A gente vai orar essa manhã, amém? Tem uma aula sobre oração e não orar, pelo amor de Deus. Então, o culto sem cessar, meu amigo, se você não veio aqui ainda, é adoração do início ao fim, ainda mais com o pastor que você tem, amém? Então, é adoração. O povo não senta, não, é de pé o tempo inteiro. É do início ao fim de pé, não é, irmã? Tudo bem, cansou, pode dar uma sentada, levanta de novo. E ele começa como? É oração, é adoração a Deus. Está falando sobre o céu, traz um texto bíblico, lê o texto. Vamos começar aqui a exaltar o nome do Senhor. É o que, irmãos? É oração. E enquanto você está exaltando o nome do Senhor, você está, amém? Orar é o quê? Falar com Deus. Mas falar com Deus baseado a uma resposta daquilo que Ele já te falou. Então, Deus já falou com Galber sobre o céu. Ele já tem entendimento sobre o céu. E agora Ele ora baseado nisso. E quando Ele ora baseado no céu, Ele ora baseado naquilo que Ele está vendo. E aí Ele começa a ter percepções. E Ele está num lugar de oração. Amém? E enquanto eu estou tendo percepções, o Senhor vai me levando a orar por coisas que eu nem passou na minha cabeça. É algo que o Espírito Santo está me conduzindo naquele momento. Amém, amados? Chega um momento que a gente ora pelo bairro. Amém? A gente ora por Sepitiba, ora por alguma necessidade de algum irmão, ora por cura. Mas o maior tempo da nossa devoção a Deus não deve ser baseado na cura que eu quero. A gente vai orar pela Aninha nessa manhã, amém? Vamos orar pela Eva, pelo Davi, pelo Daniel, todo mundo resfriado. A Eva está fazendo nebulização todo dia. Eu não sei mais alguém aqui está passando por alguma doença, alguma enfermidade. Vamos orar por isso. Mas não é o culto ser tomado por isso, amém? E até quando nós temos um culto sobre cura, o meu foco não é na cura, o meu foco é no Deus da cura. Amém? O meu foco é no Deus da cura. Não é
na necessidade da cura, mas é no Deus da cura. Amém, amados? Então, a nossa centralidade na nossa oração não deve ser nós mesmos. É Ele, novamente, o centro. Amém? Então, a origem da oração está, em primeiro lugar, na adoração e só depois na petição. E a oração é uma resposta alegre da noiva em resposta ao sacrifício de Cristo e sua doação de vida. Irmãos, como eu estou falando, isso muda completamente a nossa perspectiva de oração. A minha oração é uma resposta alegre, porque eu não sou mais escrava do pecado. Amém? Salmo 6,9 diz: o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Diga assim: Deus aceita a minha oração. Amém? Então, irmãos, qual é o grande propósito da oração? Não é obter coisas de Deus, mas é obter Deus. Amém? Esse é o propósito da tua oração. Ela deve ser, novamente, nascida em resposta à sua voz. A oração não se contenta em receber de Deus, mas receber Ele mesmo. Amém, amados? Isso está quebrando estruturas dentro de você? Enquanto eu estudava, isso quebrava estruturas dentro de mim. E esse é um canal onde a graça de Deus é liberada. Nós estamos falando sobre hábitos que liberam a graça de Deus. Eu quero ler aqui alguns textos, para a gente não ficar apenas naquilo que eu estou dizendo. Tá aí? Tem como colocar? Atos 1,14 diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso aconteceu antes da descida do Espírito Santo. Foi aquilo que o Deus disse: perseverem unânimes, amém, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que eles estavam fazendo? Reunidos, eles perseveravam unânimes em oração. Diga perseverar. Diga perseverar. Romanos 12:2 diz: rogai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração. Romanos 12, desculpa. Romanos 12. Diz ali: rogai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança, sede. O que, gente? A Bíblia está dando chaves aqui. Você entende isso? Na hora da provação, da tribulação, o que a Bíblia diz que é para você ser? O que você é? Desesperado. Né? E o que a Bíblia diz? Seja o quê? Paciente na tribulação. Regozijai-vos na esperança. Toda vez que a Bíblia fala sobre esperança, a Bíblia está falando sobre a esperança da salvação. A esperança de ter o corpo transformado, revestido de glória. A Bíblia, quando fala sobre esperança, está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Quando você vai ter o teu corpo transformado, o corpo que é corruptível se tornará incorruptível. O corpo que é imortal será revestido de imortalidade. Então, quando a Bíblia fala, se regozija na esperança, é por quê? É porque aquilo que você está vivendo, o problema que você está vivendo é leve e momentâneo. Amém, amados? Diga, é leve e momentâneo. Amém? Ele vai vir, amém? E é por isso que a Bíblia diz, se regozija na esperança. Seja o quê? Paciente na tribulação. E na oração, o que ele diz? Persevera. O que ele diz para perseverar?
Porque é difícil. É, não é, gente? Então, no Atos 1,14 falou, eles perseveravam unânimes. Romanos 12, na oração. Romanos 12, na oração, persevera. Colossenses 4:2. Adivinha? O que a Bíblia diz? Persevera na oração. Você está ouvindo? Irmãos, a sua oração é o quê? Que nós falamos até agora, o início da aula. A sua oração é o quê? É uma resposta é o quê? A voz. O que a voz está te falando nessa manhã? O que a voz está te falando nessa manhã? Você reconhece a voz de Deus nessa manhã falando com você? Persevera na oração, persevera na oração, persevera na oração. Essa voz está falando comigo, Neise, nessa manhã. Persevera na oração. E às vezes a gente quer ouvir uma voz diferente de Deus. Às vezes a gente fala, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus está falando, caramba. Você está aqui? Mas a gente quer ouvir uma novidade doutrinária que coce nossos ouvidos. Deus está falando com você nessa manhã, através da sua palavra. Amém? Atos 1,14, persevera na oração. Romanos 12, persevera na oração. Colossenses 4:2, persevera na oração. A sua oração é aquilo que Deus falou. Persevera na oração, vigiando. Amém, amados? Com o quê? Com ações de graças. Colossenses 4:2. Com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Deus está comunicando algo para você nessa manhã. É uma chave para a tua vida. É uma chave para a minha vida. É uma chave para o meu desenvolvimento e o meu crescimento espiritual. Efésios 6:18 diz assim, com toda oração e súplica. Diga, a súplica entra. Amém, amados? Amém. Tem dia que a gente está suplicando. Tem dia que a nossa vida é uma súplica do início ao fim. Amém? Eu só quero que você acesse o lugar de ser ouvido por Deus com a intenção do coração correta. E não porque você está cheio de súplica, mas porque Ele tem resposta para tudo. E nem sempre a resposta que Ele vai te dar é aquela que você quer, mas você obedece. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, novamente, vigiando com toda, olha a palavra, irmão, perseverança e súplica por todos os santos. Veja que a palavra perseverança, ela anda junto com a oração o tempo todo. O tempo todo. Ora perseverando. Persevera orando. Ora perseverando. Persevera orando. Por que Deus falou isso? Porque Deus conhece a gente. Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe pensais. Então, aqui está falando sobre o Deus que conhece a tua necessidade. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Conhece o teu problema, a tua necessidade que você está vivendo, que você está passando. Conhece o meu problema, a minha necessidade. Ele conhece. Amém? Mas eu não estou diante dele por causa da necessidade. É isso que precisa, essa quebra de paradigma, de padrão, que precisa acontecer no nosso coração nessa manhã. Você pode dizer amém? Amém. E como orar? Queria que você abrisse sua Bíblia. Nosso tempo já está se esgotando. Em Mateus 6. E nós vamos ler esse texto.
A gente começou o quê? Era umas 11h15, mais ou menos? 10h15, né? Tá. Mateus 6, vocês abriram em 1. Não sei como é que está a versão. Eu acho que eu estou lendo na NVI. Se tiver a NVI aí. É que às vezes eu uso a NVI, às vezes eu uso a Almeida. Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Diga, serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês o quê? Orarem. Não sejam como os hipócritas. O que os hipócritas faziam? A intenção da hipocrisia é fazer algo para ser reconhecido. Isso, para ser admirado. É fazer algo para aquele tapinha nas costas, do orgulho. Né? Problema nenhum de alguém te abençoar com uma palavra e você fala assim, irmão, como essa palavra me abençoou. Como você edificou a minha vida, Anderson, naquela pregação. Problema nenhum com isso. Amém, irmãos? A questão é a intenção do coração de quem ouve. Então, é a intenção do meu coração quando eu oro. A intenção do meu coração quando eu abençoo a vida do outro irmão. Amém? Com dinheiro, com o que for. Então, a Bíblia diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, o que a Bíblia diz? Amém. Quando você orar, vai para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Esse, queridos, é um dos textos chaves quando a gente ensina sobre essa oração no secreto, essa oração individual, particular, essa vida diária de oração, de parar um tempo para orar. E a gente usa muito esse texto, né, de um momento seu, de um momento secreto, de um momento sozinho. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele tinha isso como hábito. Amém? Jesus tinha essa oração individual, secreta, ele com Deus, de forma perseverante, como hábito. E eu queria ler alguns textos aqui. E eu quero te dizer por que disso. Por que isso deve ser uma prática na nossa vida? Mateus 14:23 diz assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Lucas 5:16 diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6:12 diz também, calma aí. Naqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele saiu daquele lugar que ele estava, ele saiu daquele lugar de multidão, ele saiu daquele lugar de muitas vozes e ele foi para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Lucas 6:13. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então, a escolha de Jesus para os 12 não foi uma escolha aleatória. Amém? Ele passou um tempo sozinho para ouvir Deus, para buscar Deus, para ter direção de Deus.
E a Bíblia diz, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, chamou os seus discípulos e chamou e escolheu 12 entre eles. Então, devia ter, sei lá quanto, 30, 50, 100, 500, não sei quantos. Daquela multidão que tinha ali de discípulos, ele escolheu 12, a quem também designou como apóstolo. Então, gente, o que a gente vê hoje? Até o Augusto Cury falar sobre isso, né? Sobre a síndrome do pensamento acelerado. O que isso tem a ver com oração? Tudo. Porque nós temos uma dificuldade de nos concentrar. Nós temos uma dificuldade de parar. Nós temos uma dificuldade de desacelerar. E o pouco que a gente para, que a gente desacelera, que a gente fica sozinho, bate o quê? O cansaço. Eu não sei você. Ficou sozinho um pouco. Eu, ultimamente, nem filme tenho aguentado ver. Durmo no meio dos filmes. Direto lá, né, Davi? Coloca os filmes lá. Ih, no meio do filme eu já estou apagada. Porque o pouco que eu paro, que eu desacelero, vem o cansaço do dia. Só que para você ter esse momento com Deus, em oração, e existem momentos e momentos, aqui a gente está falando de um lugar no secreto, amém? A gente está falando que Deus, ele se retirava para estar sozinho, orando sozinho. Era ele Deus, e ele fazia isso várias vezes. E a gente deve ter esse hábito, irmãos, de nos concentrar, de desacelerar, de contemplar, a gente estava falando semana passada, né? Ler, de meditar. Um tempo que eu paro. E eu consigo fazer isso, Neise, consigo fazer isso pela manhã. Eu não consigo fazer isso no restante do dia. Hábito nenhum eu consigo incorporar no fim do dia. Já tentei. Se eu não vou para a academia de manhã, é um esforço absurdo que eu faço para fazer isso 5, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, quando as tarefas do dia a dia foram acabando. Se eu tenho que parar para falar com Deus, para ouvir Deus, Neise, eu tenho que colocar o meu relógio para despertar às 6 horas da manhã. E, graças a Deus, Eva já está dormindo a noite inteira. Que ela continue assim. Isso vai exigir de você, querido, algum esforço. Não é porque a graça é de graça que não vai exigir de nós esforço. A oração é um canal onde a graça de Deus, o favor de Deus é liberado sobre a sua vida. E nenhum hábito é gerado da noite para o dia. Nenhum hábito é gerado em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes vai ser necessário 6 meses, 1 ano, para você incorporar aquele hábito. E qual é o segredo? Foi aquilo que eu falei semana passada. Não tem segredo, tem que começar. O meu coração precisa estar tão cheio de gratidão a Deus. O meu coração precisa estar regozijando de alegria, porque eu sou a noiva de Cristo e porque Ele me arrancou do império das trevas, ao ponto de eu responder a Ele em oração, aquilo que eu já tenho ouvido. Amém? E eu, Neise, preciso gerar esse hábito. O Galber, quando pediu para eu dar essas aulas, eu estou gostando muito de dar essas aulas, ele falou assim para mim, foi totalmente intencional pedir para você dar essas aulas. Aí eu falei, Ele falou, se eu não consigo, Deus vai conseguir. E está funcionando. Porque eu tenho hábito para muita coisa, mas hábito para orar, eu não tenho. Hábito para orar, para separar um tempo, para estar num lugar secreto em Deus. Eu não estou falando, irmão, de você orar sem cessar. Então, estou no trem, eu estou orando. Ah, Neise, mas eu tenho uma vida de oração, eu oro sem cessar. Ô, glória, irmão, está pronto para ir para o céu. Amém. Perfeito varão em Cristo. Jesus vai te chamar daqui a pouco. Eu não estou falando disso. Amém?
do orar e sem cessar, eu oro em qualquer lugar. Eu estou falando sobre um hábito de, irmãos, Deus, Ele é muito bom comigo. Eu preciso me relacionar mais com Ele. É isso. É Deus chamando, Neise. Vamos lá. Eu tenho sido muito bom com você. Cadê você? Então, a primeira palavra que está tocando a minha vida, a primeira pessoa que está sendo tocada por essa palavra, sou eu. Meu marido, ele foi intencional, ele foi muito sábio também, foi esperto, teve a sagacidade. E amém. E eu quero dizer que Deus também está sendo muito bom com você, sim ou não? Deus está sendo muito bom com você. E da mesma forma que Ele está falando comigo, que você já gerou hábito para muitas coisas porque você quis, porque você queria um resultado. A gente tem determinados hábitos porque a gente quer um resultado. E se você, querido, quer ter um resultado em Deus, de crescer espiritualmente, de sair de um determinado nível e, sabe, você precisa se relacionar com Deus. E Jesus, Ele é o exemplo, amém? Irmãos, Jesus era pleno, amém? Ele era pleno. Mas Ele, todo dia, estava ali, naquele lugar secreto em Deus, ouvindo Deus. E eu não sei como você vai encaixar isso na sua rotina. Eu não sei nem se você quer encaixar isso na sua rotina. Eu só sei que eu quero. E eu vou dar o meu jeito. Se você quer, você vai dar o teu jeito. Amém? Ninguém disse que seria fácil. Mas você vai provar dos resultados. Amém? Você vai provar dos resultados de teu marido incrédulo, meio lá, meio cá, o cara começa a se firmar em Deus. Algo começa a acontecer de forma extraordinária. Tua esposa, meia morna, algo começa a acontecer naquela casa, naquela família. Teu filho, você vendo que existem coisas que precisam ser direcionadas na vida dele, e aí você começa a buscar Deus. Agora entenda, a sua oração é uma resposta à voz de Deus. Não é porque eu quero que meu marido se converta, amém? Não é porque eu quero que a minha mulher seja mais sábia. Não é porque eu quero, amém, amados? Não é com esse coração prostituto, vendendo alguma coisa, querendo algo em troca, amém? É porque Ele é Deus e Ele quer se relacionar com você. Você pode dizer amém? E ter esse momento em Deus, você com Ele, é um remédio. Por que isso é importante? Porque ter esse momento em Deus é um remédio para quando você está ferido, para quando você está necessitado, para quando você está carente, para quando você é rebelde. É uma vacina para que você não caia em tentação. Amém? O teu relacionamento com Deus, Ele te fortalece. Amém? Para o dia mal, para você continuar de pé. Então, existem virtudes, irmãos, que começam a ser produzidas em nós. E a gente começa a dar menos trabalho para o pastor, a gente começa a dar menos trabalho para o marido começa a dar menos trabalho para a mulher, o filho começa a dar menos trabalho em casa. Quem quer isso? Pô, eu quero, gente, quero que Davi estude, preciso mais buscar Deus. Jesus, vou buscar Deus para tu estudar mais. Preciso que meus filhos sejam mais dedicados aos estudos e tudo mais. Mas o meu coração não está nisso. Amém? Está em resposta à voz dele. A voz dele para você nessa manhã é: seja perseverante na oração. Então, crie o seu quarto. O seu quarto pode ser o seu quarto pode ser a sua mesa, o seu quarto pode ser o seu sofá, o seu quarto pode ser ajoelhado do lado da sua cama. É bom que o seu quarto não seja a sua cama. Amém?
É bom, é uma orientação. Mas, gente, se você ficar acordado, bem disposto, deitado, amém. É o teu quarto, deitado. Amém? Eu não fico. A minha chave é escovar o dente. Escovei o dente, meu olho faz assim. É uma coisa impressionante. Hoje eu coloquei o relógio para despertar 6h05, 6h10. 6h10 eu levantei. Aí eu levantei como? Capengando, vamos embora. Escovei o dente, meu olho... É uma coisa impressionante, faz isso aí. Tu acorda meia lenta, só escova o dente depois que toma café, detesto. Aquela comida com gosto de baba. Mas eu estou falando que é para você criar o seu quarto. Amém? É uma orientação. E você pode começar esse momento teu no secreto com Deus, já estou terminando, lendo a Bíblia. Porque lembra que a tua oração é uma resposta àquilo que Ele te falou? E como eu vou dar uma resposta se eu não tenho nada, se eu não ouvi nada, se eu não... Entendeu? Então, você começa, se você está vazio, você começa lendo a Bíblia. E eu tenho algumas orientações de alguns textos que você pode ler que são excelentes. Se você puder anotar, todo mundo hoje tem um celular, você pode anotar no seu celular. Efésios 1, do 17 ao 21. Isso aqui é tema para uma semana. Tu lê isso aqui, Efésios 1, 17 ao 21. Abre aí, Efésios 1, do 17 ao 21. Vamos ler só esse. Isso aqui é uma semana de oração, irmão. Vamos lá, para a gente ser prático. Efésios 1, 17 a 21. Vamos lá. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Você acredita que se você ler isso, você tem 1 hora para orar depois? Meu irmão, que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Aí você começa a falar, Senhor, sabedoria, o que eu faço hoje? Hoje eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou pastora de uma igreja. Hoje eu sou essas 4 coisas, devo ser outras, também sou outras. Sou dona de casa, sou faxineira, sou tudo, lavadeira, sou tudo. Eu vou pedindo Deus sabedoria para tudo, irmão. Sabia que a gente pode ter sabedoria até para lavar louça, lavar roupa? Eu já pedi a Deus sabedoria para isso. Eu ia fazendo as coisas, comida, a cozinha ficando um caos. Eu vou fazendo tudo, aí depois eu limpo tudo. A cozinha é um caos. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, que caos está isso aqui. Tem gente que já vai fazendo, vai limpando, né? Vai fazendo, vai limpando. Coisa maravilhosa, quando acaba tudo junto. Não é verdade? Aí eu falei assim, Deus, eu posso melhorar nisso. Você entende que quando você está sensível ao Senhor, mas isso não é espiritual. Meu querido, a tua vida é espiritual. A tua vida é espiritual. Eu vou pregar sobre isso aqui na igreja algum dia. Porque você é um ser inteiro, você é corpo, alma e espírito, amém? O meu corpo, o corpo é espiritual. A alma é espiritual, o espírito é espiritual. Senhor, me dá sabedoria. Você tem uma alma? Você precisa de sabedoria nas tuas emoções, no teu temperamento? Se você começar a parar um pouquinho e, vamos dizer, entender o que você é de forma mais global, se você tiver um caderno para anotar, espírito de sabedoria e revelação, o que eu sou? Eu sou isso, 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 eu preciso de sabedoria. Nossa, nisso aqui eu erro muito. Preciso de sabedoria nisso aqui. E aí você começa a entrar no lugar da oração, amém? Dando resposta a Deus. Deus, você é cheio de sabedoria. A plenitude da sabedoria e do conhecimento estão em você. E você começa a adorar a Deus porque Ele é pleno, amém? Porque Ele é o Criador. Porque Ele é a fonte da criatividade. Você precisa de criatividade no seu trabalho? Eu preciso. Senhor, você é a fonte da criatividade. E aí eu começo a buscar Deus e louvar a Deus por aquilo que Ele é. E aí vai ter um momento que eu agradeço a Deus, ações de graças, adoração. Tem um momento que eu vou começar a pedir. Senhor, eu preciso de sabedoria nisso, porque nisso eu erro. Eu erro nisso, naquilo outro. Aí você pontua a Deus o que você erra. Irmãos, por isso que eu estou falando da 1 hora de oração. Espírito de sabedoria e de revelação. E aí, revelação. Amém? Revelar é tirar o véu.
aquilo que você não entende, irmãos, aterriza aquilo que você está lendo. O que é revelação? Rodar no manto. Revelação. O que é revelação? É quando alguém diz algo sobre a minha vida. Não, isso não é revelação, não, irmão. Para com isso, amém? Você é crente, você é maduro espiritualmente, que esperando alguém repousar uma mão sobre a tua cabeça. Revelar é tirar o véu. O que tem de véu aqui na minha vida? No meu comportamento, minha forma de ser. O que tem de véu? Deus revela. Tira o véu. Revela. Tira o véu. Momento da adoração, não consigo te adorar. Me expresso de um jeito que, olha ao redor, vejo pessoas se expressando, não consigo me expressar a Deus. O que precisa ser quebrado na minha vida de religiosidade, do passado, de dor, de sofrimento, de ferida, sei lá o que, irmão? Amém? Esse lugar, lembra que eu falei? É um lugar que te cura. Amém? Esse lugar da oração. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vamos lá, que a gente vai até o versículo 21 e a gente vai terminar. Oro também para que os olhos do meu coração, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Neise, li, não entendi nada. Meu querido, você vai ler de novo, você vai ler de novo, você vai ler mais uma vez, você vai pegar uma Bíblia de graça que eu posso te dar, e que tem comentário de cada texto após texto, tem comentário. Você leu, você não entendeu, você clica no comentário, você abre o comentário. Você abre uma versão diferente, você coloca isso aí na versão a mensagem. Pronto. Tem versão a mensagem aí? Li o texto, não entendi nada que eu li. Li outra versão diferente, não tem não? Vai tentar abrir aí, Letícia? Não, mas tem... tá bom. Já estou dando aqui trabalho de casa. Faz aí, amém? Também não dá para dar tudo mastigado não, amém, gente? Então, você pega a versão lá, a versão a mensagem. Eu tenho na minha Bíblia. Quando eu leio um texto que eu nem entendo muito bem o que eu disse, antes de eu ler os comentários, eu leio uma versão mais simples, uma versão na linguagem de hoje. Tem essa outra versão, né? Na linguagem de hoje, eu acho que é isso. A NVI, essa não é NVI, não? Então... NVT, nem conheço. Então, pronto. Você está entendendo? Continua passando o texto. 18. Volta o 18, porque tem que compreender. Peço a Deus, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Essa versão é diferente. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Ficou mais fácil de entender? Ficou. Pronto. E aí, continua. Porque você continua. É como... Volta ao anterior, que eu já perdi o raciocínio. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como... é grande o seu poder que age em nós, o que cremos nele. Glória! Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou o Cristo e fez com que ele se sentasse no seu lado direito no mundo celestial. O último. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças, poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Então, irmão, facilitou o entendimento. Facilitou o entendimento? Tu não fica nesse lugar raso, não. Tu pega o Ferreira de Almeida e lê de novo. É isso que está querendo dizer. E aí não é mais um estudo. Aí você não está mais lendo, você já está estudando, quer dizer. Não é mais um ler, é estudar. Aí você fala, caraca, olha o que eu entendi hoje. Aí você aprecia. Aí você para, a aula da semana passada. Aí você para e você contempla, olha o que eu entendi hoje. E aí, diante daquilo que você entendeu hoje, você ora. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bem, queridos, diante daquilo que Deus falou com você através da sua palavra, nessa manhã você vai orar. Então, amém.
E agora é com você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque todos os dias o Senhor se revela um pouco mais. O Senhor descortina mais, Senhor. O Senhor traz mais verdade, traz mais clareza, traz mais luz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua verdade, Jesus, nessa manhã. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pelo entendimento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo caminho que é aberto todos os dias, por esse lugar de comunhão, por esse lugar de relacionamento, por esse lugar de intimidade, Senhor. Pai, eu não quero e eu não vou mais, Deus, simplesmente chegar diante do Senhor, Deus, por causa de uma necessidade, por causa da minha alma, porque estou em Senhor, é por causa do Senhor. Você é o centro, você é o firme fundamento, é por te conhecer, é por saber quem você é, Deus, é por desfrutar da tua presença, da alegria de ter o Senhor todos os dias, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai, nós temos a dádiva de sermos ouvidos por Deus. Pai, nós temos a dádiva, nós temos o dom de sermos ouvidos por Deus. Você não é um Deus que exige um culto apenas. Existem deuses que exigem um culto. Existem deuses que exigem uma oferta. Existem deuses que exigem o despacho. Mas você não é assim. Você é o Deus que nos ouve. Você é o Deus que se relaciona. Você é o Deus que quer ser ouvido e que quer falar. Você é o Deus que quer falar e quer ouvir. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, nos ajuda a crescer, nos ajuda a crescer, me ajuda a crescer, Deus. Deus, eu te agradeço porque você tem paciência conosco. Eu te agradeço pela tua misericórdia conosco, pela tua misericórdia comigo. Obrigada, Senhor, porque você não desiste de nós. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de evangelho. Você não desiste de nós. Mesmo muitas vezes nós estando tão aquém daquilo que deveria ser exigido pelo tempo que já te conhecemos. Você não desistiu da Neise. Obrigada porque você nos dá tempo para que nós nos arrependamos. E para que a gente volte nesse caminho de arrependimento.
Então, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conduzindo a tua igreja para esse lugar de arrependimento, de termos sido durante tantos anos inconvenientes nesse relacionamento contigo, Senhor. A gente faz um propósito de buscarmos a Deus e de orar todo dia porque um problema aconteceu. A gente decide fazer 7 semanas de não sei o que, da campanha do não sei o que, porque a gente quer alguma coisa. Deus, queremos te pedir perdão como igreja. Quero te pedir perdão individualmente como igreja, por causa desse relacionamento inconveniente, por causa desse relacionamento egoísta. E, Pai, quero declarar em nome de Jesus na minha vida em primeiro lugar, quero declarar um novo tempo sobre a minha vida. Hoje nós ouvimos a tua voz, e a tua voz foi através de 1, 2, 3 textos. Persevera na oração, persevera na oração, persevera na oração, persevera na oração, tendo o entendimento correto da oração, que a oração é uma resposta à tua voz, que não é baseada nas angústias da minha alma, nem nas inquietações da minha alma, mas porque você é pleno, porque você é cheio. A oração é baseada na alegria que eu tenho da salvação. Então, Pai, em nome de Jesus, que comece desse jeito, que comece porque Deus é bom, que comece, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, tu és santo, tu és puro, tu és o todo-poderoso, tu és inigualável, tu és incomparável, tu és o grande, tu és o rei da terra e céu. Ninguém se compara a ti, não há outro nome como teu. Venha a nós o teu reino, venha a nós o reino de paz, de justiça, de alegria, que a cultura do reino dos céus seja implantada na terra, e não essa cultura natural, humanista, voltada para nós, para os nossos desejos, para a nossa vontade, para os nossos problemas, para a nossa incoerência. Deus, que o centro volte a ser você na nossa oração, que o centro não seja eu, que o centro seja você, porque nós te desejamos, porque nós te queremos, e você vai ouvir a voz da Neise dando glória a ti em primeiro lugar, honrando o teu nome, entrando diante da tua presença com ações de graças. E é nesse lugar de ações de graças eu encontro socorro. É nesse lugar de ações de graças que eu suplico. É nesse lugar de ações de graças que eu clamo. É nesse lugar de ações de graças que eu peço. E você responde. E você se inclina. Mas em nome de Jesus, Deus, eu declaro uma quebra de paradigmas nesse dia sobre o lugar da oração. Sobre o lugar da oração. Pai, nós vamos ter intenso prazer em vir para o culto sem cessar. Nós vamos ter intenso prazer em orarmos em comunidade. Porque existe um valor, existe uma presença, existe um poder duplicado, triplicado, que é derramado em comunhão. Quando a igreja orava e Pedro estava lá preso, a igreja orava incessantemente, é o nós, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. É o nós, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, é o nosso, é o coletivo. Precisamos estar nesse lugar do coletivo, Deus, em oração. Precisamos estar no lugar secreto, assim como Jesus, em oração. Com o entendimento certo desse lugar, gerando o hábito, crucificando a nossa carne, fazendo mortificar o nosso velho homem, a nossa natureza carnal, animal, demoníaca, fazendo morrer isso, para que a natureza que é espiritual, que é celestial, esteja cada vez mais forte dentro de nós, para que no dia da tentação eu consiga vencer.
para que quando meu marido fale comigo alguma coisa de um jeito estranho e de pronto a minha resposta seja aquela respostinha na ponta da língua, eu vou vencer. Por causa do lugar da oração. Em nome de Jesus. Amém. Intervalo de 10 minutos. E a gente vai voltar. Vou marcar aqui em 11h37, 47 a gente volta.